grande. A gente começa, então, lembrando, né, do estudo da semana que vem. Botei aqui o cartazinho das duas, que o Marco acabou de convidar, só para a gente lembrar, pedindo que compartilhem, né? Nós vamos fazer em formato de live, né? Mas nós vamos poder interagir, né, com o nosso grupo de estudo através do WhatsApp, né? Aí, na segunda-feira, um pouquinho antes, ali, a gente explica a dinâmica, né? Para a gente poder levar para elas algumas questões, né, dentro dessa temática aí, que vai ser bem interessante. Tá bom, pessoal? E o tema de hoje, que nós vamos estudar, são os fundamentos básicos do Espiritismo, né, só que aplicado nas nossas vidas, né. Então, é um assunto sempre básico, né, na doutrina espírita. Quando a gente vai conhecer o Espiritismo, que se interessa pelo estudo, né, a gente quer saber os fundamentos básicos, em que ele se ampara, quais são as premissas do Espiritismo, né? E a gente estuda, a gente sabe, a gente teoriza, mas em época de pandemia, que nós somos convocados a uma reflexão mais profunda e transformadora, que nós não podemos voltar às nossas atividades iguais, nós temos que voltar com outro normal, né? E para isso a gente aproveita esses momentos para provocar a todos aí uma reflexão. Então eu queria trazer esses fundamentos do Espiritismo, que são basicamente 5, mas trazer isso para a nossa vida, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí. O primeiro princípio, né, que a gente traz é a existência de Deus, né? Então eu queria trazer a importância, refletir junto com todos, qual a importância, né, da existência de Deus, da certeza, né, porque a gente pode acreditar em Deus e a gente pode ter fé em Deus, né. E aqui a doutrina espírita nos convoca a uma certeza, a uma fé que provém do raciocínio, né, e que nos dá a certeza da presença, né, em nós desse Deus, né, e pelo conceito que o Espiritismo traz, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E para isso eu queria ver se está presente aí, se tiver, pode ligar o microfone, né? O Joni, hoje eu convidei ele para falar uns minutinhos aí sobre a existência de Deus, né? Que ele fez um estudo maravilhoso aí no livro Deus, né? Qual é o nome do autor? Eu não lembro agora. É do mesmo do Fidelidade Espírita. Roosevelt, isso. Roosevelt, Olfato, Thiago. E aí eu queria, Juni, que tu trouxesse um pouquinho aí reflexões da presença de Deus nas nossas vidas. De que forma, Juni, que nós podemos trazer Deus para o nosso coração hoje e nos fortalecer com esse fundamento básico do Espiritismo, que deve ser aplicado por nós, principalmente em época de pandemia e de transição. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder participar nesta noite. Uma noite fria, né? Uma noite de chuva, mas com muito calor humano. Então, apesar de não podermos nos abraçar, nós podemos agasalhar nossos corações neste momento. Muito obrigado pelo convite. Mas eu iniciaria a nossa fala dizendo assim: como definir Deus? Então, nós, seres humanos, nós não temos vocábulos e expressões, né? Então, inexiste a possibilidade de configurar Deus, dado a sua grandeza, dado a sua magnitude. Mas, não obstante a essa dificuldade, os homens tentam definir. E tentam defini-lo enaltecendo os seus atributos. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Juninho. Pode continuar, tá ótimo. Enaltecendo os seus atributos, como Deus eterno, imutável,
onipotente, onisciente, Deus é soberanamente justo e bom, e outras qualidades, como ele é o criador de todas as coisas, como ele é o arquiteto do universo. E Allan Kardec iniciou o Livro dos Espíritos focalizando o tema mais importante que ele jamais poderia ter escolhido, que é Deus e o infinito. Deus e o infinito. Não tem como eu sair daqui. É o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta deste capítulo é o que ele fez aos espíritos. O que é Deus? E a resposta dos espíritos foi: Deus e a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E logo foi feita a indagação mais lógica. O que devemos entender por infinito? Eu também não posso. E de uma maneira concisa os espíritos responderam: é aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido não tem começo nem fim, e tudo quanto não se conhece se perde no infinito, no desconhecido. Então, dizer que Deus é o infinito seria uma definição incompleta, fruto da nossa pobreza de linguagem. Que Deus é infinito nas suas perfeições. E o infinito é uma abstração. Então, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa propriamente dita e definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Em relação às provas da existência de Deus, a prova mais robusta, mais consistente da existência de Deus está na seguinte assertiva: não há efeito sem causa. Então, procurando-se a causa de tudo o que não é obra do homem, a razão responderá de pronto que duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. Por isso, para acreditar em Deus, basta lançarmos os nossos olhos às obras da criação. Então, o universo existe. E ele é o efeito de uma causa. E todos nós, irmãos, nós temos intuitivamente um sentimento da existência de Deus. E esse sentimento está dentro de nós. Todos os povos e todas as raças trazem esse sentimento. E de onde viria, então, esse sentimento se não se apoiasse em nada? De onde viria? Uns pensam que é fruto da educação, dos costumes, das ideias adquiridas. Mas vejam bem, os selvagens e as raças mais primitivas têm esse sentimento. Outros acham que a causa primária da formação das coisas está nas propriedades íntimas da matéria. Mas sempre há a necessidade de uma causa primária, o que não existe nessas propriedades. Então, seria o mesmo, irmãos, que tomar o efeito pela causa. Porque essas causas, essas propriedades, são em si mesmo um efeito que deve ter uma causa. E outros acham que a formação primária das coisas é obra do acaso. Então, nós não podemos considerar o acaso como um ser inteligente. Não. Né?
Ele não é um ser inteligente. Então, o acaso não existe. Né? E existe um provérbio que mostra que na causa primária existe uma inteligência suprema e superior a todas as coisas. É esse provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Então, o poder de uma inteligência deve ser julgado pelas suas obras. E nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz. Então, a causa primária está numa inteligência superior à humanidade. E quando se expõe esse tema sobre Deus, tão profundo, né? Tentando defini-lo, é imprescindível fazermos um destaque importante, né, irmãos? E esclarecer que Deus é uno e indivisível, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é a expressão na mais quintessência do amor e da misericórdia, que deve ser compreendido não como uma entidade trina, uma entidade dividida em 3 pessoas, né? Como muitas religiões aceitam isso. A Santíssima Trindade fala. Não. Vejam bem, Jesus Cristo é criatura de Deus. O conjunto de espíritos puros, que erroneamente chamam, né, de Espírito Santo, esse conjunto é formado por espíritos por ele criados. Então, essa trindade, que você fala, é uma concepção humana apenas. E nós, espíritas, nós que nos norteamos pelos ensinamentos do Espiritismo, sob a luz dessa doutrina, nós não podemos conceber de jeito nenhum que Deus, dessa maneira, mas conceber Deus como o único arquiteto do universo e da vida e criador de todas as coisas. E em relação aos atributos de Deus, podemos dizer Não precisa. que o homem, né, no atual estágio evolutivo que se encontra, ele não pode compreender a natureza de Deus. Quando ele estiver mais evoluído, aproximando-se mais do Criador, ele poderá ter uma noção mais exata dos atributos. No início da humanidade, como nós sabemos, Deus era confundido com as criaturas. Moisés, mesmo há 4.000 anos, tempo de Moisés, Deus era considerado um tirânico, um vingativo, que tinha preferência pelo povo judeu, que era a raça eleita, né? Era até considerado, né, o senhor dos exércitos. E depois, né, há 500 anos, mais ou menos, Deus era considerado ainda tirânico e vingativo, né? E o povo eleito deixou de ser a raça judia, passa a ser os componentes da religião majoritária. E os judeus são perseguidos. E Deus, né, não se comprazia Deus se comprazia com sacrifícios hereges e, né, que eram condenados à fogueira, né, no tempo da Inquisição. E entre os panteístas, né, eles acreditavam que Deus é a resultante de todas as inteligências reunidas, né, e que Deus, então, seria efeito e não causa. Então, nesse caso, Deus não existiria, né? Então, não se pode ter... Deus não poderia ser, ao mesmo tempo, causa e efeito. E existia uma outra corrente panteísta que fazia de Deus um ser material. Dizia que todos os seres, todos os globos do universo, todos os planetas, enfim, todos os astros, seriam partes de Deus e o seu conjunto seria a própria divindade. Tá? E essa doutrina é uma doutrina absurda, porque a matéria está sempre sofrendo modificações. Ela não é constante. Então, Deus não teria nenhuma estabilidade. Então, faltaria a Deus o atributo essencial, que é a imutabilidade.
Então, em relação aos atributos, podemos dizer que Deus é eterno, né? Porque se ele tivesse princípio, ele teria saído do nada ou teria sido criado por um ser anterior. Ele é imaterial, de sua natureza difere de tudo que é denominado matéria. Ele é imutável, como falamos, ele não está sujeito às transformações da matéria. E Deus é único, né? Porque se houvesse outros deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na ordenação do universo. E ele é onipotente, porque ele é único. Né? Se não se dispusesse de poderoso poder, haveria algo mais poderoso quanto ele. E Deus é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas ínfimas coisas, como se revela nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide da justiça e nem da bondade de Deus. É isso. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado. Muito profundo aí a tua compilação, né? Como tu falou, é difícil falar de Deus, mas ao mesmo tempo nós o sentimos, né? Então a presença dele nas nossas vidas, ela é eterna, é de sempre, né? Porque a gente é a criação desse Deus com todos esses atributos aí. Muito obrigado pela... Obrigado pela oportunidade. E para a gente sentir na gente, né, Johnny, essa existência divina em nós e para nos fortalecer nas nossas vidas aí, para que a gente não se sinta órfãos, né, nesse momento aí. A gente está vivendo aí essas angústias, incertezas, né, ansiedades, né, nos agarrar nessa fonte, né, imutável, eterna de amor, né, pra gente... E nós nos sentimos, né, Éder, sempre amparados. Com certeza. Nós não estamos sozinhos. É. Né? Obrigado, muito obrigado pela presença aí, né? E outro momento a gente vai ter que convocar de novo, Johnny, para participar conosco aí, para nos auxiliar. Sim, vamos falar, é isso. Vamos falar agora da imortalidade da alma, o espírito, né? O que esse conhecimento, né, pode agregar em nós? Eu vou pedir para o Jairo, né, falar um pouquinho, Jairo, dentro da tua visão. O que é a imortalidade da alma ou do espírito, né? O que é a certeza que nós temos de sermos espíritos imortais nos favorece em nossas vidas, né, para que a gente continue andando, progredindo e que esse conhecimento, que essa certeza nos auxilie. Quer fazer um comentário? Jairo, está conosco? Vou pedir para a Luz, então, fazer um comentário. Pode ser, Luz? Pode ser, que eu estava fazendo outra coisa, eu não estava... Pode repetir para mim? A imortalidade da alma, ou espírito, né? O que esse conhecimento desse princípio básico do espiritismo pode nos favorecer na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas nossas vidas? Saber que somos imortais nos ajuda em tudo. Nos ajuda na certeza de que nada acaba, de que tudo continua, de que somos espíritos eternos, filhos de um Pai amoroso, que sempre teremos o apoio deles nas nossas vidas, que Ele sempre está conosco, que tudo que está nos acontecendo hoje existe um porquê de uma plantação no passado. Então, ser um espírito eterno é tudo para nós. É ter resignação diante das provas, é ter amor pelos nossos irmãos, apesar das dificuldades deles. Tudo isso resume, né, a imortalidade da alma. Eu acho que sem tu compreender que nós somos imortais, tu jamais vai compreender a beleza da vida, nas suas dificuldades, mas também nas suas alegrias, né? Porque
como dizia uma mensagem de Chico, tudo na nossa vida são passagens, né? Então, tudo passa. Os momentos de alegria passam, os momentos de tristeza também vão passar. Mas sem a gente saber que somos espíritos imortais, esses momentos de tristeza não teriam significado, né? Porque, por exemplo, se uma mãe perde um filho e não acredita que existe a beleza da vida eterna, ela jamais vai ter um reconforto como uma mãe que tem essa certeza, né? Então, eu acho que a doutrina nos trazer que somos eternos é sublime, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que todos devemos acreditar. Isso nos liberta, nos traz alegria de viver. Era isso. Não sei se eu fui. Excelente, Luz, excelente. A gente, quando sabe que não começou no berço e que não vai terminar no túmulo, né, muda completamente a nossa perspectiva, né, para que a gente possa evoluir, sabendo que está sendo atraído para Deus o tempo todo, né, e que a gente pode e deve fazer isso, né, de forma individual, pelos nossos próprios esforços, com a nossa própria vontade, né. Então, não começamos no berço e não vamos terminar no túmulo. Isso muda a nossa perspectiva para que a gente pense que esse espaço de tempo entre berço e túmulo, né, é uma oportunidade redentora para a gente dar um passo na nossa evolução. Então, a imortalidade da alma, né, ela, para nós, essa certeza, ela é, como disse a Luz, uma bênção, né, para o nosso crescimento. Obrigado, Luz. Vamos para outro princípio, né, a reencarnação. Para falar sobre isso, eu vou pedir para a Lucy fazer um comentário para nós. Então, sobre a reencarnação, um dos princípios, então, eu vou citar aqui primeiro como a gente chama também reencarnação, ou pluralidade das existências, ou palingênese. Então, citando João, o apóstolo João, que Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, por quê? Porque apenas em uma vida, né, se a vida se resumisse do berço ao túmulo, nós não teríamos como evoluir a ponto de nos tornarmos perfeitos, né, para conhecer o verdadeiro reino de Deus. Então, eu peguei aqui, e também temos muitas dúvidas, desde que éramos católicos, e muitos católicos têm e falo muito que a Igreja Católica condenou a reencarnação. Então, eu fui buscar aqui num livro O Espiritismo Passo a Passo com Kardec, da editora FEB, onde Cristiano Torque explica um pouco sobre isso. Então, a reencarnação conhecida entre os antigos, Cristiano, este livro Passo a Passo, ele fala assim, em um dos trechos, a reencarnação conhecida entre os antigos como ressurreição, né? Só que a ressurreição é o retorno do espírito à vida corpórea, né? Mas a doutrina espírita nos diz hoje que em outro corpo, especialmente formado para ele, nada tem a ver com o antigo corpo, senão nós estaríamos falando contra a ciência, isso que não é possível, né, habitar um corpo que já não tem mais vida. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 1010, e no capítulo 4 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sobre essa parte aí da igreja, reencarnação e pré-existência, ele fala que até o século V, a reencarnação era aceita com muita naturalidade pelos membros da igreja primitiva, a igreja católica primitiva. Entretanto, nos concílios, que são assembleias de sacerdotes católicos, que se seguiram a este período, ela sofreu uma espécie de revogação pela igreja católica. Então, aí ele explica aqui que no livro
do teósofo José Reis Chaves, o livro A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, ele explica por que foi condenada a palingênese ou reencarnação pelo clero. Então, a gente ouve falar muitas coisas, mas neste livro ele explica exatamente como aconteceu. O imperador Justiniano, imperador romano Justiniano, era um teólogo. Ele queria saber mais do que o próprio Papa, né? E então, o Papa na época era o Papa Virgílio, isso no ano 450, mais ou menos. A sua mulher, a mulher de Justiniano, a imperatriz Teodora, foi uma cortesã, e ela se metia nos assuntos do governo, do seu marido e até nos da teologia. Então, ela sentindo uma grande revolta contra o fato das suas ex-colegas ficarem, né, falando sobre a sua honra, né, era para acabar com essa falatório de que elas se sentiam lisonjeadas, porque tinha uma imperatriz que foi cortesã, né, foi prostituta, ela achava uma grande desonra falar, então ela mandou matar todas as prostitutas que tinham na região de Constantinopla, eram mais ou menos entre 500 prostitutas, achando que daria um fim, então, nessa história. Então, como o povo daquela época era reencarnacionista, apesar de ser em sua maioria cristãos, passou a chamá-la de assassina e a dizer que deveria ser assassinada em vidas futuras, 500 vezes, que era o número de assassinatos que ela tinha feito. Então, porque era o seu karma, né, por ter assassinato, ela seria 500 vezes assassinada. Mas como ela não queria ser 500 vezes assassinada, né, ela resolveu interferir, então, na história. Então, ela resolveu, né, como a doutrina da reencarnação, ela pressupõe a pré-existência do espírito, né, porque não pode acreditar numa reencarnação se já não existia o espírito antes, né. Então, essas ideias, desde o ano 200 a.C., eram umas ideias de Orígenes, que era um filósofo estudioso. Então, o que aconteceu? Como a doutrina pressupõe, então, a preexistência do espírito, eles resolveram, então, atacar as ideias de Orígenes. Então, em 543, o Justiniano, né, o imperador, ele resolveu publicar um decreto que condenava a ideia da preexistência da alma. Então, ele condenava as ideias de Orígenes sobre a preexistência da alma. Então, teve muitos terríveis anos angustiosos, onde ele queria que o Papa Virgílio apoiasse e concordasse com ele, e o Papa demorou mais ou menos uns 10 anos de pressão, de perseguição, de matança daqueles que acreditavam na reencarnação. Então, somente de terríveis anos depois, 10 anos, o Papa Virgílio ratificou, né, concordou, então, com este decreto, em 553, no quinto concílio de Constantinopla, convocado pelo próprio Justiniano, né. Então, com isso, tem essa ideia de que a Igreja Católica é contra a reencarnação. Então, neste livro, ele termina assim, ó: assim, o Concílio Ecumênico de Constantinopla foi sempre usado injustamente, né, para dizer que a Igreja, né, atacaria a reencarnação. Então, o Papa, ele ratificou aquele decreto de Justiniano que falava da pré-existência da alma. Então, a Igreja Católica, na verdade, nunca falou que não existe a reencarnação. Isso eu tinha uma dúvida e perguntei para a irmã Ila, quando ela esteve aqui, e ela disse, não, a Igreja nunca falou, né, sobre a reencarnação, que não existia. Aí eu fui pesquisar e achei neste livro. Então, também uma coisa importante, porque a reencarnação é a chance que Deus nos dá, né, é a prova do amor de Deus por nós, porque Ele dá muitas e muitas e muitas chances para a gente. Então, é só para quem quiser se inteirar mais sobre
reencarnação, provas de reencarnação. Nós temos aqui no Brasil, aqui no Brasil um especialista, que já faleceu em 2003, um especialista em pesquisa sobre reencarnação, né? É o engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Ele tem muitos livros sobre isso. E também o Dr. Ian Stevenson, que é um americano, né, da Universidade de Virgínia, e tem vários trabalhos e pesquisas. Também tem aqui quem gostaria de ver a respeito disso. Inclusive, a gente vai ter segunda-feira um estudo especial sobre isso, né, no livro de Brian Weiss, que fala Muitas Vidas, Muitos Mestres. Então, segunda-feira, a psicóloga vai falar mais sobre isso. Então, é só para concluir que a reencarnação, né, como o Juni estava falando sobre Deus, ele é a maior prova de amor que Deus tem pelos seus filhos, que é a prova da reencarnação, que é o perdão. Deus nos perdoa tantas vezes quanto a gente precisar. Então, a prova do perdão de Deus é a reencarnação. Então, acho que era isso. Muito. Excelente, né? A pesquisa da Lucy e o final que ela coloca ali do perdão de Deus, né? Você não aprova o seu amor. E eu botei um textinho, né? Depois eu vou disponibilizar ali, que não tá bem dentro do que a Lucy falou, né? Também fala da importância da gente não lembrar o nosso passado, né? Que também é fruto da sabedoria de Deus, né? Imagina se a gente lembrássemos do mal que causamos aos outros, né? Os inimigos que tivemos e que hoje muitas vezes estão habitando o nosso lar, a nossa casa, como filhos reencarnados ou como irmãos, né? A grande complicação que daria, né? Então, esse princípio básico, esse fundamento básico da doutrina espírita, né, nos carrega sempre para a lei da causa e efeito, né? Então, o perseguido de hoje é o perseguidor de ontem, né? Mas a doutrina espírita nos ensina que se tiver que haver perseguição, né, que não sejamos mais nós os perseguidores, dando lugar ao amor, né, como fonte maior para cobrir a nossa multidão de equívocos do passado, né? Então, a reencarnação, para nós, ela é um fundamento que alicerça em nós a presença do amor de Deus de forma constante nas nossas vidas. Tá? Vamos para outro princípio agora, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? Então, os espíritos são homens, né, desencarnados, que continuam sendo como eram antes, né? Se foram bons, continuam bons, se foram maus, continuam maus. Sérios ou brincalhões, continuam da mesma forma. São trabalhadores ou preguiçosos, não muda nada, né? Cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, né? Eles estão por toda parte, não estão ansiosos, pelo contrário. Têm as suas ocupações, né? Através dos denominados médiuns, né? Com intermediária, mediação, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser, né? Então, esse fundamento básico, né, da doutrina espírita nos coloca numa verdade absoluta, né? Nos acalentando os corações, nos dando a certeza de que estamos amparados, de que nós temos muitos espíritos vinculados ao nosso coração, não só vinculados a uma existência, mas às nossas múltiplas existências. Nós conquistamos muitos afetos, e esses afetos, quando não estão conosco, reencarnado, caminhando junto, eles estão torcendo, né, pelo nosso sucesso, pelo nosso êxito, né, caminhando lado a lado, junto a cada um de nós, né, e nos aguardando para o reencontro, para que a gente possa traçar juntos novos planos. Mas essa comunicabilidade dos espíritos, né, ela é muito importante para nos consolar, né, diante das perdas que são momentâneas, mas que são perdas físicas, e como nós estamos na carne, nós sentimos falta de cheiro, de abraço, de diálogos, né, e muitas vezes, né,
as mãezinhas, principalmente que vêm os filhos pateantes, a angústia se torna muito maior, né? E quando tínhamos o Chico conosco, nós tínhamos uma antena parabólica totalmente conectada, voltada para esse intercâmbio, para essa comunicabilidade, né? E filtrava de forma a 99%, né, de certeza, de cristalinidade, né, uma mediunidade segura e que por muitos anos foi trabalhada para que assim eu fosse. E quando a gente perde o Chico, a gente tem que se contentar também com as possibilidades que nós temos de nos comunicar nos sonhos, nas visitas que recebemos, principalmente quando se faz o culto do Evangelho no lar, os espíritos que vêm ali nos visitar, escolhem aquele momento, por estarmos conectados, estarmos em estado vibratório, né, de acessibilidade deles, aí dá aquela emoção, aquela saudade, ou quando estamos de forma relaxada em casa, quando a gente está ouvindo uma música, ou fazendo uma comida, concentrado, e do nada vem aquela saudade repentina de um ente querido, de alguém que a gente muito ama, amou aqui na Terra e que muito ama, e vem aquela lembrança, podem ter a certeza, dos que não podem ter a vidência ou a clarividência, né, e a visão nítida, né, vão poder sentir a presença ali através das vibrações e dos fluidos presentes naquele momento da visita do ente querido. E também quando sonhamos à noite, nós nos emancipamos, saímos do corpo, né? E quando nós nos preparamos devidamente, quando os espíritos, né, estão preparados e que podem fazer essa comunicabilidade, é uma das formas mais frequentes de nós matarmos a saudade dos nossos entes queridos, é quando nós estamos emancipados, né? Onde nós nos reunimos, muitas vezes conversamos, e por ali nós vamos conduzindo a nossa vida, né, amenizando essa ausência física. Eu queria ver se o Luiz Curioletti está por aí, queria que ele fizesse um comentário em torno desse princípio, comunicabilidade dos espíritos, né? O que tu acha que isso pode trazer de positivo para as nossas vidas? Oi, Éder. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Olha, certamente a comunicabilidade dos espíritos, ela sempre existiu na existência do ser humano, né? Enquanto ao longo dos séculos que nós já experimentamos essa vida aqui na Terra, mas gradativamente, à medida que nós evoluímos intelectualmente e moralmente, nos é dado a oportunidade de saber um pouco mais, ou ter essa noção com maior clareza, porque, de fato, essa comunicabilidade, ela pode nos ajudar muito a evoluir, a entender, a nos conformar, a ressignificar a nossa fé, né? E isso também é um presente de Deus e certamente tem toda a sua sabedoria por trás disso, porque nem tudo nos é permitido saber, e não vai ser permitido nós sabermos muito, e nós também temos uma responsabilidade muito grande à medida que nós somos dotados dessa habilidade de receber essas informações, porque muito se pode fazer com isso, e se nós ou deixarmos de fazer o bem, ou fizermos o mal a partir desse dom que nós podemos ter, certamente nós seremos, nós somos cobrados, seremos cobrados por isso. Então, isso sim, da natureza humana, a comunicabilidade dos espíritos, e acredito que será cada vez mais comum à medida que nós tivermos nível moral, elevação moral, para saber o que fazer com esse tipo de experiência, né? Quando nós soubermos tirar o verdadeiro proveito, dar um bom destino para isso,
essa janela vai se gradativamente se liberando mais e mais para nós. Maravilha, Luísa. É muito importante isso que tu fala, de vincular. A mediunidade, ela é uma capacidade física, né? Independe da moral, mas quando alinhada com a moral, ela traz os resultados que tu falou, que é o bem, né? Para a gente ter uma ideia, Chico Xavier, para ele atender a comunicabilidade de muitos espíritos de diversas situações espirituais, né, como a gente falou agora há pouco, né, ele passa 40 anos, que é a primeira fase da sua vida em Pedro Leopoldo, atendendo somente, né, as ordens, as diretrizes de Emmanuel. Né? Então, por 40 anos ele fica escrevendo aqueles romances históricos, né, Paulo Estevam, 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, né, e algumas outras obras, mas essas mais importantes foram exatamente para preparar a mediunidade durante 40 anos, para quando ele vai para Pedro Leopoldo, que é a segunda fase da vida dele, aí ele passa a receber, né, essa autorização de Emmanuel para fazer esse intercâmbio de forma quase totalmente cristalina, né, que é a comunicação dos espíritos para os encarnados. Então, quando a gente fala em uma comunicação do plano espiritual, né, quando eles podem e querem, né, não é fácil a receptividade aqui. Emmanuel falou para o Chico, antes dele desencarnar, dizendo, Chico, quando tu desencarnar, tu vai ver a dificuldade que é, né, se comunicar daqui para lá. Né? Então, não são todos os médiums que têm essa capacidade cristalina, né? Tem que alinhar muito bem isso a exercícios, a disciplina, a conhecimento, a ter uma mediunidade segura para que não faça mau uso disso, né? Para que quando haja uma comunicação ela seja sincera, clara, objetiva e sempre com um fim útil, né? Para que não sirva de mera curiosidade ou engodo para muitos, né? Então, a maioria cai em função do mau uso que fazem deste princípio básico do espiritismo, né? E que não é criado pelo espiritismo, como disse o Luiz, existe de todo o tempo, né? Desde o início, né? Essa possibilidade sempre existiu, tanto que lá em Deuteronômio foi proibido, né? A comunicabilidade dos espíritos. Então, havia também lá. Então, não se proíbe aquilo que não existe, né? Então, essa proibição acendeu um sinal vermelho naquela época, e que quando Cristo, né, está aqui, ele também nos traz esse ensinamento, né, quando ele tem aquela famoso encontro, né, com Moisés e Elias, né, que ele se transfigura e que os espíritos eles se materializam, né, com um fluido muito vivo, muito material, né, e aonde os apóstolos, né, Pedro e João, veem aquela imagem escondidos, assim, né, ficam impressionados com aquele diálogo de Jesus transfigurado, ou seja, iluminado com esses dois espíritos. Passado aquele momento, quando Jesus chega, eles interpelam Cristo assim, mestre, que coisa incrível, eles ficam apavorados, né? Nós temos que rapidamente contar para os outros, né? E Jesus, não falem nada ainda, né? Não comentem nada do que vocês viram. Né? Não é chegado o momento ainda da revelação, ou seja, da autorização para que eles usassem os dons do Espírito, inclusive a comunicabilidade. Ele só permite, só autoriza isso quando é em Pentecostes, né? Ele já está desencarnado, que ele volta, né, num processo de materialização, e aí sim eles autorizam, dando início, né, aquela língua, as línguas que eles falaram, né, a possibilidade de comunicabilidade com o mundo, né. Então, isso nos vincula sempre ao cuidado que tem que ter, já que o plano espiritual, ele intercede na nossa vida, né, a maioria dos espíritos não vão para a colônia espiritual, né, ficam aqui no orbe mesmo, né, e por isso que a nossa conduta, o que fazemos, aonde vamos, o que falamos, né, interfere também positivamente, né, na conduta deles, para que aqueles que não encontraram ainda o seu equilíbrio, né, possam ter em nós, né, aquela amparo, aquela guarida, aquele exemplo, né, para entenderem a situação e dessa forma buscarem aí a condução melhor.
Eu, como não estou enxergando ninguém, se tiver alguma mãozinha levantada, por favor, nos interpele para alguém aí. E o último princípio dos 5, né, é a pluralidade dos mundos habitados. E para isso eu convoco aí o nosso querido Marco, né, para fazer um comentário sobre esse assunto, Marco. Quer compartilhar a tua tela? Sim, Eder, se tu puder interromper o teu compartilhamento aí. Claro. Daí eu compartilho a minha aqui. Uhum. Tem uma minha ali, interromper. Isso. Beleza, vamos ver se eu compartilho a minha aqui. Tá enxergando aí? Sim, Marco, tudo certo. Beleza. Então, pessoal, o Éder me convidou para falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, não é? Eu só preparei aqui uns slidezinhos só para a gente dar uma ilustrada no que a gente vai conversar, né? Essa questão é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? É a questão de que existem vários outros mundos habitados, não é? Além do nosso planeta, não é? Por mais que a gente, vamos dizer, custe em acreditar, não é? Porque a gente não tem uma prova cabal física, a gente não tem um ETzinho aqui para nos contar, né? Sobre os outros planetas. Eu só queria fazer um exercício de raciocínio antes de comentar essas questões, não é? Que é falar um pouco sobre o universo, né? Então eu trouxe aqui nesse primeiro slidezinho, não é, os planetas aqui do nosso sistema solar, não é, juntamente com o Sol. Vocês podem ver ali a Terra, né? É a terceira bolinha aquela ali, né? No lado de Vênus ali, de Marte. E vocês podem ter uma ideia do tamanho da Terra, né, com relação aos outros planetas, né? Isso aqui tudo em escala, e o Sol também estaria em escala, né, com relação aos planetas. Então a gente pensa assim, não, o Sol é enorme, né? O Sol é uma estrela gigante. Aí se a gente pegar e colocar o Sol no lado dessa outra estrela, que é a VY Canis Majoris, vocês podem ter uma ideia do tamanho do Sol com relação a essa estrela, né? Então, ela tem o diâmetro dela é mais de 1.400 vezes maior que o do Sol, né? Então, essa aí é uma estrela, né? Uma das maiores estrelas que nós já conseguimos observar aqui do nosso planeta, tá? Só que agora, se a gente for pensar em termos de universo, né, a partir das teorias que a gente conhece, o universo, partindo da teoria do Big Bang, né, ele teria cerca de 13,7, 13,8 bilhões de anos, não é, de expansão, tá? Então, essa idade do universo, ela, vamos dizer, ela reflete no tamanho do universo que a gente chama de universo observável, tá? Só para vocês terem uma ideia, não é? Em termos de distâncias e tamanhos, qual o tamanho que teria o universo, tá? Geralmente nas questões tratando de universo, a gente não mede distância em quilômetros ou nenhuma medida de distância, mas a gente mede em anos-luz, no caso, né, com relação à velocidade da luz. A luz, ela viaja praticamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, por exemplo, a distância da Terra para a Lua seria de 1,3 segundos-luz, né? Da Terra para o Sol, 8 minutos-luz, né? Ou seja, a luz viajando durante 8 minutos, ela faz o caminho da Terra ao Sol, né? 12,7 minutos-luz da Terra até Marte, tá?
Terra Alfa Centauro, que aparece 4,4 anos-luz, não é? E a distância da Terra para o outro lado da Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, seriam 52 mil anos-luz, tá? Para vocês terem uma ideia do que corresponde um ano-luz, ele corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros, tá? Isso aí é meio difícil de pensar numa distância dessas, né? Só que se a gente for para a teoria da física com relação ao diâmetro do universo, vamos supor que a gente quer medir o universo, né, de uma ponta a outra, que a gente nem sabe se ele tem uma ponta e outra, né, a gente não sabe se ele tem limite ou se ele é ilimitado. A gente, que eu digo, nenhuma teoria da física consegue comprovar isso. Mas o que se chama de diâmetro do universo observável seria 93 bilhões de anos-luz. Tá? Então, imagina, se em um ano-luz, né, nós temos 9,5 trilhões de quilômetros, em 93 bilhões de anos-luz, imagina o tamanho desse universo, não é? E toda essa distância cheia, né, de sistemas solares, de planetas, de estrelas, não é? E daí a gente pensa o seguinte, né, na nossa alta evolução terráquea, não é? Não, só existe vida inteligente na Terra. Então é uma coisa até ilógica a gente pensar que o único mundo habitado seria o nosso planeta, não é? Só pensando em termos de probabilidade do desenvolvimento da vida em outros planetas, não é? Se a gente entende um pouco de estatística, vai ver que na quantidade de planetas que tem por aí, que em muitos existe a probabilidade, não é, de se ter vida, tá? Mas esse já é um princípio da doutrina, não é? A pluralidade dos mundos habitados, tá? E as classificações que Kardec nos traz com relação aos mundos habitados, ele diz que vamos dizer, não existe uma classificação exata, assim, não é? Esse é um mundo assim, esse é um mundo assado, mas Kardec, ele é sempre muito pedagógico, não é? Da maneira que ele nos apresenta, porque ele não nos deixou nada, vamos dizer, vago, né? Nenhum conhecimento vago. Então, apesar de existir, vamos dizer, infinitas categorias de mundos, ele nos coloca 5 categorias principais, não é? De modo que a gente possa entender um pouco da evolução dos planetas, não é? E o que isso, vamos dizer, vai repercutir no nosso desenvolvimento espiritual, tá? Então, essas 5 categorias de mundos seria mundos primitivos, tá? Que eles são os destinados às primeiras encarnações da alma humana. O nosso planeta já passou por essa fase, não é? Fase dos dinossauros, da vida primitiva na Terra. O mundo de provas e expiações, não é? Que seria o atual estágio da Terra, não é? Onde predomina o mal, vão predominar as tristezas, não é? E a gente vai estar nesse mundo realmente para expiar, não é, as nossas faltas e passar por provas para nos levar ao nosso melhoramento, à nossa evolução. Tá? Uma classe, uma categoria intermediária aqui, que está na metade, seria os mundos de regeneração. Nesses mundos, as almas ainda têm que expiar, não é? Mas já seria bem menos problemático, não é, do que o nosso mundo atual de provas e expiações. Se a gente for seguir todos vamos dizer, o conhecimento espírita que a gente tem, a gente sabe que a Terra está passando, não é uma coisa
vamos dizer, quântica, não é? Ela não passa diretamente do mundo da expiação e provas ao mundo de regeneração, mas ela está evoluindo para um mundo de regeneração. Tá? E acima, não é, dessa categoria teriam os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e por último, né, os mundos celestes ou divinos, que eles são a morada dos espíritos puros, não é? Onde reina exclusivamente o bem. Tá? Essa classificação ela está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O que isso aí repercute na nossa evolução espiritual? Em primeiro lugar, no próprio capítulo 3, é dito que os espíritos eles não estão ligados indefinidamente a um mundo, não é? Ou seja, mesmo que o planeta não evolua, ou que a evolução dele seja mais lenta, não é? Se a nossa evolução espiritual for mais rápida, nós, vamos dizer, evoluiríamos de mundos, não é? Passaríamos a um mundo de regeneração, um mundo ditoso, não é? À medida que nós vamos nos melhorando. Tá? E também outra consequência que tem, não é, dessa evolução, que também está nesse capítulo 3, é que uma das características, não é que a nossa existência se torna muito menos material, não é, com a evolução do mundo em si, não é? E a gente vai sofrer muito menos, não é? À medida que a gente for galgando esses passos, não é? Então, vamos dizer, uma maneira bem rápida aqui de explicar um pouco sobre a pluralidade dos mundos habitados. Tá? Eu acho que já estamos passando a hora, então paro por aqui. Marco, eu ficaria aí mais um tempão aí curtindo, né, esse assunto extraordinário, né? Tu fala por ti, eu já fui abduzido, então, né, então tá tudo certo. É uma brincadeira, né? Muito importante a gente lembrar, né? O próprio Cristo afirmou, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, não podemos nos afligir. Se é do nosso Pai, é nosso, né? Então, para que ficar só vinculado, né, a um orbe, a um plano específico, né, teimando, né, ou patinando, né? Então vamos tratar de evoluir rápido para a gente conhecer, né, esse mundo de Deus, aí a casa do nosso Pai, que é o universo, como diz o Marco, a gente nem sabe a dimensão, né? Só se sabe aquilo que os nossos equipamentos conseguiram a medir ou verificar, né, através dos grandes telescópios aí, das pesquisas científicas. Então, é extraordinário. Esses princípios da doutrina espírita devem causar em nós, né, uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade, né, quando a gente sabe que é espírito, que Deus, né, o Pai amoroso, nos cuida, zela por nós, né, que os espíritos estão sempre em comunicação, em contato conosco, né? Nós podemos nascer e renascer quantas vezes Deus nos permite, né, para atenuar as nossas faltas, né, cumprindo a lei de causa e efeito através da sua condição amorosa. E à medida que nós vamos evoluindo, a gente vai galgando para outros mundos, outras esferas, né, outras situações, de acordo com a nossa evolução. Isso deve criar em nós, então, um consolo, né, é o esclarecimento alinhado ao bom sentimento para a gente evoluir. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Eu reforço o convite para a segunda que vem. Convidem os amigos, as pessoas que têm curiosidade sobre essa temática, né, da terapia de vidas passadas, né. Serão duas psicólogas aqui conosco. Já tivemos uma quinta passada fazendo uma live, a Cláudia, né, a famosa Chica, irmã do Curioletti, né, uma querida, fez um trabalho extraordinário, de uma profundidade e ao mesmo tempo de uma simplicidade encantadora. Já está na nossa lista agora aqui de tarefeiros, né? Vamos tirar o couro dela, Luiz. Muito obrigado aí pela mana, né, por participarem conosco. A todos aí uma semana feliz. Quinta-feira a gente tem a live com o Afonso, lá de Belo Horizonte. Vale a pena a gente sentar na sala, convidar os amigos para assistir
Ele é um estudioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, né, um amigaço do Haroldo aí dessa turma, que estão à frente de grandes estudos, e vai estar conosco aqui nessa live de quinta-feira, tá bom? Então, segunda, o nosso estudo começa às 7 horas, vai até às 9, são 2 horas, com a Simone e com a Mariane, a gente fazendo aí uma mediação carinhosa para abordar essa temática aí tão pertinente, aí, a curiosidade, as nossas curiosidades mais iminentes aí de conhecer com mais profundidade esse assunto, à luz da doutrina espírita. Então, vamos fazer uma prece de encerramento, né? Rogando a Jesus o amparo e a proteção, e aí eu de pedir para a Cláudia fazer a prece para nós aí, pode ser? Acho que a Cláudia não está nos ouvindo. Luiz, faz a prece para nós, então, Luiz, por favor. Queridos irmãos, convido a todos a fecharem seus olhos físicos, elevando seus pensamentos a Deus, em conexão com o amado Mestre Jesus, em preces de agradecimento pelos maravilhosos ensinamentos obtidos na noite de hoje, pela saúde, pela oportunidade de viver, reviver e viver de novo, pelas chances e infinitas oportunidades que a vida nos dá de nos reconstruirmos enquanto seres humanos, enquanto irmãos, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto profissionais, em todos os aspectos da vida. Rogamos ao Pai a tua proteção para esta semana. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado aí, um abraço carinhoso para todos. Beijo, saúde, paz. Nos encontramos quinta aí na live do nosso amigo Debate, lá do Afonso, e segunda com a Mariane e a Simone. Um beijo para todos. Obrigado aí pela Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, abraço e até a próxima. Um abraço, Fred. Valeu, Marquinho.